o comportamento do material ele vai estar muito influenciado pelo carregamento imposto, pela natureza do material, pela geometria e presença de defeitos, que tem muito a ver com os concentradores de tensão. Quando eu tenho um componente e aí eu vou aplicar um carregamento, que esse carregamento é um carregamento uniforme, e o material ele é um material regular, uniforme, isotrópico, aquela carga sobre aquela área vai aparecer como uma tensão. Então a tensão é originada pelo carregamento. Então eu tenho um carregamento remoto que gera uma tensão ao longo dessa seção do material, e essa seção, como o material ele é todo uniforme e irregular, essa é uma tensão constante. Mas o que acontece? Se eu tenho uma variação geométrica, por exemplo, um furo, que é um concentrador de tensões, o que acontece é que aquele carregamento remoto vai criar uma tensão nominal aqui, média, que tem uma determinada intensidade, mas próximo do meu concentrador de tensões, eu tenho uma intensificação, uma magnificação dessa tensão. Então eu crio ao redor do meu concentrador de tensões uma tensão elástica mais elevada, associada ao concentrador. E a gente vê que nesse caso desse furo, uma tensão média afastado na ordem de S, quando você chega perto do furo, ela é 3 vezes maior do que a tensão média. Então, se a gente pensar que os materiais eles vão ter uma determinada tensão limite de escoamento, que eu tenho uma tensão admissível, que é um fator de segurança em relação à tensão limite de escoamento, e que as minhas tensões têm que estar abaixo da tensão admissível, a gente pensa, então o material está sempre no regime elástico. Mas e agora, quando eu penso que um fator concentrador de tensões, um furo dentro do material, ele pode amplificar aquela tensão local 3 vezes, poxa, o que será que acontece? Né? E aí eu estou trazendo aqui para ver a questão da tensão remota. Eu tenho um concentrador de tensões, eu tenho uma tensão elástica localizada que é crescente, e quanto maior à medida que eu vou chegando próximo do meu concentrador de tensões, eu tenho uma tensão nominal na seção remanescente, que é uma tensão, que essa sim seria uma tensão média, afastado do meu concentrador, e aí eu tenho o seguinte, bem próximo do meu concentrador, por uma ação dessa alta tensão local sobre o material, se o material ele tiver uma capacidade de deformar e ele for um material que tem uma tensão limite de escoamento inferior a essa tensão local elástica, o que a gente vai ver é que eu vou ter uma plastificação. Numa região, o quê? Numa região onde a minha tensão limite de escoamento for mais baixa que a minha tensão local e o material tiver capacidade de deformar plasticamente. E aí, com isso, esse pedaço aqui é o pedaço que a gente vai mostrar aqui nessa outra figurinha, que mostra exatamente isso. O meu concentrador de tensões, a plastificação à frente do meu concentrador, aqui uma condição de tensão contra a distância, e eu estou vendo que a minha tensão elástica ela é crescente, e eu estou vendo que para esse material a minha tensão limite de escoamento, que está nessa ordem aqui do sigma zero, o material efetivamente escoa, e eu tenho uma redistribuição de tensões, e eu acabo tendo um outro perfil, que é esse perfil de uma redistribuição de tensões à frente do concentrador. E eu estou vendo o quê? Eu estou vendo agora essa mesma figurinha, ela está representada aqui, então eu tenho uma tensão remota, essa tensão remota ela gera uma tensão nominal no material nessa seção que é a seção remanescente, próximo do concentrador eu tenho um aumento da tensão, e essa tensão é uma tensão elástica, mas que esse material ele pode plastificar e deformar uma região à frente do meu concentrador, sempre que a minha tensão
local elástica ultrapassar a tensão limite de escoamento e o material tiver a capacidade de deformar. E aí eu vou ter essa plastificação. Se a gente pensar que eu tenho concentradores de tensão diferentes, então, o quanto um concentrador ele vai aumentar a tensão elástica à frente do defeito ou do concentrador, depende muito do comprimento do próprio concentrador. Vamos pensar que um concentrador pode ser uma trinca. Então, o quanto essa tensão elástica vai ser aumentada depende da forma e do tamanho dessa trinca. Quanto maior a trinca, mais alta vai ser a tensão. Quanto mais fininha for a trinca, ou seja, quanto menor for o raio à frente dessa trinca, mais eu vou elevar a tensão elástica. Então, existem concentradores e concentradores. E o quanto um concentrador de tensões vai aumentar a tensão à frente do concentrador depende muito da geometria do concentrador. Agora, o tamanho da zona plastificada depende muito do que é o material em termos de tenacidade do material, ou seja, da capacidade do material de deformar plasticamente à frente de um concentrador, mas depende também das características geométricas. Quanto mais tenaz for o material, o que vai acontecer? A tensão local elástica, ultrapassando a tensão limite de escoamento do material e permitindo o material tendo tenacidade suficiente para permitir a sua plastificação, eu vou ter uma zona plástica maior. E agora eu tenho um material que tem uma tensão mais alta, ainda com boa capacidade de plastificar, o que acontece? A minha redistribuição das tensões vai ainda manter uma tensão à frente do defeito alta. E quanto mais alta for a tensão limite de escoamento do material, menor vai ser aquela zona plastificada. E quanto menor a zona plastificada, maiores são as tensões à frente de um defeito. Então é muito importante a gente entender isso, que se o material não plastifica, ele mantém uma zona plastificada baixa, isso significa que as minhas tensões à frente daquele defeito estão mais elevadas. E se a gente olhar uma das coisas que dificulta a capacidade do material de deformar plasticamente é o estado de tensões. E dentro do estado de tensões a gente vê que espessuras maiores elas acabam diminuindo essa zona plástica à frente de um defeito. Então a gente pode ver nessa primeira figura que a gente tem uma zona plastificada à frente de um defeito grande. Então a gente vê nesse material aqui que tem menor espessura, a gente vê que a zona plastificada ela é bem maior do que para o mesmo material quando ele tem maior espessura. Você reduz a zona plastificada e se você olhar um pedacinho aqui à frente do concentrador, que seria esse defeito, você vai ver que você tem um estado de tensões biaxial aqui. Quando você pega com maiores espessuras, você acaba tendo à frente um estado triaxial. Então a gente sabe que as espessuras maiores, elas diminuem a zona plastificada, tendem a crescer as tensões locais e o material tende, se for muito grande espessura, você vê que só perto das superfícies que ele tende a ter algum tipo de comportamento mais dútil. Mas o principal é, espessuras grandes dificultam a deformação plástica. E aí você tem fraturas desse tipo, né? Onde você vê que o material ele teve uma fratura totalmente sem deformação plástica, iniciada nesse concentrador de tensões, e aí você vê aqui aquelas marcas de sargento que mostram de onde vem a fratura, totalmente frágil, tendo acontecido de uma forma instantânea de uma única vez. Né? Então, isso é importante a gente entender que existem condições onde você, até o material, poderia ter alguma deformação plástica, mas por conta da natureza dele, mas por conta de um estado de tensões, ele acaba não tendo esse comportamento mais dútil. Tá?
E aí a gente pensa o seguinte, que existem algumas condições que você pode enquadrar o seu material. Uma é você ter um concentrador de tensão, e aí você tem aqui as tensões remotas, você tem aqui a tensão média na seção resistente, e você tem aqui as suas tensões locais, que são as tensões de natureza elástica. E aí você vai ver qual é a resultante, em termos de tensões e em termos do próprio comportamento do material. Então, se a sua tensão limite de escoamento for maior do que a sua tensão local elástica, nada acontece. Então, o material não tem nenhum tipo de comportamento. Por quê? Porque a tensão limite de escoamento dele é alta e a tensão local dele é baixa. Agora, se a sua tensão local é maior do que a sua tensão limite de escoamento, mas é menor do que a sua tensão média na seção resistente, você tem uma deformação localizada. E aí a gente vê aqui aonde você tem a deformação, é onde você permite ter o escorregamento de planos, tá? Então, uma tensão local acima do escoamento causa uma plastificação localizada. Agora, quando você está com tensões altas, então você tem, por exemplo, uma tensão média acima do escoamento, dois tipos de comportamento vão acontecer. Se o material permitir deformação, então o que a gente vê? A gente vê que a tensão local é alta, a tensão média é alta e as duas são mais altas que a tensão limite de escoamento. O que acontece? Um colapso dútil aqui na seção remanescente. Agora, se o material não permite deformação, eu tenho uma tensão local alta, uma tensão média alta e o material não tem como deformar, ruptura frágil, tá? Então eu tenho basicamente 4 comportamentos. Ou o material ele está com uma tensão local baixa, porque o concentrador nem é tão grande esse concentrador. Nada acontece. Se eu tiver um concentrador maior, mas o material tiver grande capacidade e a tensão não for tão alta, ele vai plastificar e acabou, fica quieto também. Se eu tiver agora um material que está com uma tensão média alta e eu tenho um material com boa capacidade de deformar, ele vai plastificar, mas ele vai plastificar de uma forma mais generalizada, o que caracteriza um colapso dútil. Agora, se ele não tem a capacidade de deformar e a tensão média é alta e o concentrador de tensão eleva muito aquela tensão, ele vai romper sem nem ter deformação, o que vai ser a fratura frágil. Existem basicamente 3 fatores que influenciam no comportamento do material e que a combinação deles vai me dizer se o material ele vai estar numa condição segura de uso ou não. E isso é o que a análise crítica de engenharia te permite identificar, se o seu material ele vai trabalhar numa zona segura ou se ele pode entrar numa zona de falha, tá? Então a gente observa aqui, a gente tem as tensões, a gente tem o tamanho do defeito e a gente tem a tenacidade do material. Então, se eu estiver trabalhando com uma tensão muito alta, então você pensa que a minha tensão está próximo da tensão limite de escoamento, então eu estou trabalhando com uma tensão admissível alta, próximo da tensão limite de escoamento, se eu tiver um material com defeitos, eu posso ter uma falha, a menos que o material tenha muita tenacidade. À medida que eu caminho nessa direção de aumentar a tenacidade, eu vou trazendo essa curva de tenacidade mais para fora. Isso vai fazendo com que eu aumente a minha zona de trabalho seguro. E o que é uma zona segura? É onde eu tenho um nível de tensões tal que, para aquela tenacidade daquele material, acomoda um defeito de um tamanho inferior ao defeito que seria o defeito crítico, tá? Então, o que é um defeito crítico? Um defeito crítico é aquele que leva um material a uma falha para um determinado nível de tensão, sabendo que o material tem uma determinada tenacidade. Então, nessa análise de engenharia, que muitas vezes ela é feita ainda no projeto para identificar se aquele projeto tem algum risco de ter alguma falha, né? Ou seja, que o campo de trabalho seguro ele é suficientemente grande para você não ter um risco de falha, né?
ele tem a ver com o quê? Tem a ver com o nível de tensões, e o nível de tensões, eu tenho as geometrias, eu tenho os carregamentos possíveis, coloco elementos finitos e eu sei exatamente qual é a tensão que eu tenho em cada ponto. A questão dos tamanhos de defeitos, né? Então, o tamanho de defeito, eu posso saber que se eu tiver uma determinada fabricação segundo um determinado plano de qualidade, eu vou fazer uma inspeção e eu vou, naquelas regiões que são as regiões de maior tensão, eu vou pedir ensaios não destrutivos para identificar se eu tenho defeitos ou não. Então eu posso garantir que se eu tiver defeitos, eles são de um tamanho que não é detectável pelo método que está descrito no meu plano de qualidade. Então, eu vou ter garantia que eu não vou ter defeitos de tamanhos superiores aos que seriam o critério de aceitação permitido pelo Código Construtivo. Então eu vou saber aquilo. E eu vou saber também o seguinte, que se eu tiver um defeito, eu vou poder detectar ele por algum método. Então eu tenho que ter um tamanho de defeito tal que me permita identificar esse defeito antes que venha a ter algum tipo de problema. Então, eu tenho que ter um tamanho crítico de defeito grande o suficiente para eu conseguir detectar esse defeito na hora que eu estiver em operação. Então, eu posso fazer essa análise crítica de engenharia e eu posso preventivamente saber se eu estou com um componente, ou eu estou com um sistema, ou eu estou com uma estrutura que ela é segura o suficiente para trabalhar em termos do nível de tensão, em termos da possibilidade de ter defeitos e em termos da tenacidade do material. Mas tem uma coisinha, né? Assim, a tenacidade do jeito que a gente falou até agora, a gente falou ali da tenacidade em termos dos ensaios Charpy. Só que os ensaios Charpy não te dão valores, né, energias que te digam alguma coisa numérica, né? E os ensaios Charpy são feitos em corpos de prova pequenininhos, então já existem até algumas correlações entre os Charpys e a tenacidade através de algum método que me permita matematicamente calcular essas condições. Essa tenacidade é medida através de ensaios de mecânica da fratura e no caso dos materiais aços e os materiais metálicos de uma forma geral, a gente trabalha com o CTOD. O CTOD é um ensaio de mecânica da fratura, onde você usa um corpo de prova que ele tem a espessura que você vai utilizar no seu componente. Então, se você tem um componente de 2 polegadas de espessura, o corpo de prova tem 2 polegadas. Se você tem um componente de 6 polegadas de espessura, o corpo de prova tem 6 polegadas. E o que você faz? Você coloca nesse corpo de prova um defeito extremamente crítico, que é uma trinca. Então, o seu corpo de prova, você abre uma trinca por fadiga nele, e esse corpo de prova, então, você vai avaliar qual é a abertura que você teria na ponta da trinca. Essa medida é uma medida de tenacidade que você vai poder colocar na sua análise crítica de engenharia. Então você começa a ter valores de tenacidade que você pode matematicamente calcular e avaliar em que condição você vai estar dentro desse teu diagrama aqui de zonas seguras e zonas de falha no seu material. E aí a gente vê que o ensaio de CTOD, que está sendo mostrado nessa figurinha, a gente tem lá um clip gauge, ele está colocado num corpo de prova, onde você tem o ensaio está sendo dobramento, né? Então você tem um corpo de prova de dobramento. A gente vê que a gente tem esse entalhezinho e na ponta do entalhe você ainda tem uma trinca de fadiga e você vai então com esse clip gauge você vai aplicando a tensão e você vai vendo a abertura dos tensômetros, né? Um material que ele tenha muita tenacidade, ele abre muito sem propagar trinca, enquanto o material que tenha baixa tenacidade, a abertura dos tensômetros acaba sendo bem pequena para uma grande propagação.
Então, esse é um ensaio de mecânica da fratura, no ensaio CTOD, por exemplo. E aí é importante você saber que quando você conhece o estado de tensões do componente e conhece a tenacidade, a fratura, medida no ensaio de tenacidade à fratura, você pode calcular com base na mecânica da fratura qual é o tamanho crítico de um defeito que faz com que aquele material tenha um comportamento instável. Então você sabe qual é o tamanho crítico de defeito que leva um componente à falha. Tá? E através disso, dessa análise de engenharia, você pode prever o quanto é seguro operar dentro dos parâmetros operacionais que te dizem mais ou menos o campo de tensões, dentro de um plano de qualidade que te diz mais ou menos, olha, o material ele não tem defeitos ou não tem defeitos detectáveis pelos métodos tais e tais, e você vai então saber que aquele método que você vai usar, ele vai ter que ter um limite maior ou menor de detecção em função exatamente do que você precisa assegurar que o seu componente não tenha defeitos, tá? E você pode fazer essa previsão ainda em projeto, né? Então você pode fazer essa análise, essa avaliação de crítica de engenharia, você pode fazer ainda no projeto. Mas você também pode você agora já tem um defeito e aí você precisa saber o seguinte, qual é a relevância daquele defeito. Então você também pode usar essa mesma sistemática para prever se ainda é seguro você operar mesmo um componente tendo defeitos. Que agora você sabe qual é o nível de tensões, você sabe qual é a tenacidade, você sabe qual é o tamanho máximo de defeito. E se o material tem defeitos, você precisa saber o quão longe a presença daqueles defeitos está em relação ao seu defeito crítico, tá? Que o seu defeito crítico é o defeito que leva à falha. E isso é feito normalmente num processo que se chama de adequação ao uso ou fitness for service, tá? E aí está lá qual é, em uma das normas de fitness for service, a gente vê que o que significa esse fitness for service. Ele é uma análise quantitativa de engenharia que procura demonstrar a integridade estrutural de um componente que está em serviço e contém uma falha ou um dano, e avaliar se ele pode operar sob diferentes condições de tensão sem que haja uma falha, né? Então, você quer realmente avaliar se ele está numa condição segura e se ele pode operar sem ter a falha. Essa é a análise que você faz no Fitness for Service. Esse exemplo é o exemplo de uns suportes para uma transportadora aqui, de um componente, e esses suportes, eles são suportes de aço fundido, então não é ferro fundido, é aço fundido. Então eu tenho o seguinte, esse suporte, eles estavam trabalhando nessa transportadora aqui, e durante a parada que teve de 5 anos de operação, o equipamento foi todo inspecionado. E durante essa inspeção, eles identificaram várias trincas detectadas por partícula magnética. E as trincas têm essa carinha aqui. Aqui está o modelo de elementos finitos que foi feito para o suporte com os carregamentos aplicados. Então, ele mostra lá as regiões de máxima tensão. E a gente vê que em algumas regiõezinhas aqui, o material apresentou trincas. Então, essa aqui é uma imagem por partículas magnéticas e as trincas detectadas por partícula magnética. Aqui no lado, a gente vê uma macrografia que foi feita nesse mesmo suporte e mostra como é que é o aspecto da trinca. A gente vê aqui, então, à direita, a gente vê a metalografia das trincas por microscopia óptica. Então você vê que são trincas que elas estão totalmente descarbonetadas. Então isso aqui é um aço fundido, aqui está a microestrutura do aço fundido, ferrítico perlítico, e a gente vê que ao redor das trincas a estrutura está toda ferrítica. Se a estrutura está toda ferrítica,
é porque o material teve descarbonetação. E descarbonetação é um processo metalúrgico que acontece em alta temperatura. Então, essa descarbonetação somente poderia ter acontecido se já existissem as trincas ainda no processo de fabricação. Então, o que acontece? Esses suportes, eles entraram em serviço já trincados. Porém, as trincas abriram um pouco na hora que ele começou a operar. E aí, bom, centenas de suportes de aço fundido, né, um equipamento que tinha só 5 anos de operação, o que você faz? Você troca todos os seus suportes, você repara todos os seus suportes, o que você vai fazer? Bom, então foi feita uma análise. Então, nessa análise crítica de engenharia, foi feito elementos finitos para ver as regiões de máximas tensões, foram feitos ensaios de CTOD para avaliar a tenacidade do material, e a gente já sabia quais eram os tamanhos máximos de trincas que existiam, porque foram feitas inspeções não destrutivas e a gente conseguiu dimensionar os defeitos. E aí, o pessoal viu o quê? O pessoal viu que as tensões eram muito baixas, o material tinha uma tenacidade muito grande e o tamanho de defeito que levaria aquele suporte a um comportamento instável seriam defeitos muito grandes e os suportes já teriam perdido a funcionalidade antes de ter uma falha instável. Então, essa análise crítica de engenharia mostrou que você poderia continuar a operar com seus suportes e acompanhar aquelas trincas. Não precisaria ser feito nada especificamente. Você não precisaria reparar as trincas, por quê? Porque elas são trincas que vieram desde a fabricação e elas não estavam propagando. Elas abriram um pouco e acabaram sendo detectadas, mas não eram trincas que tinham uma natureza frágil, nem eram trincas que evidenciaram nenhum tipo de mecanismo de propagação. Tá? Então você vê, é um case de análise de engenharia com uma adequação ao uso. Uma estrutura tubular que foi pré-fabricada de um fornecedor externo e quando ela foi recebida pelo cliente, o cliente resolveu fazer alguns ensaios adicionais antes de entrar em operação. Aí ele usou um método de detecção por inspeção ultrassônica, que ele tinha um nível de detecção melhor do que o método usado pelo fabricante. E aí ele detectou um monte de defeitos internos, além de que ele fez também umas partículas magnéticas e detectou alguns defeitos superficiais. O importante é que, quando ele fez essa análise, então achou os defeitos, aumentou a amostragem de inspeção, e aí ele fez a inspeção de tudo e ele viu que 60% das estruturas soldadas estavam com essas indicações. Essas indicações que tinham um tamanho superior ao que seria o limite de aceitação do código construtivo. E agora o que fazer? Intervenção, soldar tudo, goivar, reparar, tirar tudo e soldar tudo de novo, né? 60% de retrabalho. E aí foi decidido fazer uma análise, fazer uma adequação ao uso para saber exatamente, na verdade a adequação ao uso não é para deixar como está, a adequação ao uso ela serve para te dizer o que você precisa fazer para assegurar que esteja íntegro. Então está mostrando aqui nas regiões de solda e a gente vê que nessa região que tinha esse tipo de defeito que a gente vê com partícula magnética, que é um defeito linear e estava aqui na margem da solda, a solda está esmerilhada, a gente vê que essa solda aqui tem essa característica de estar esmerilhada e eu tenho esse defeitinho linear aqui. A gente fez a preparação e olhou a réplica em microscopia óptica. E a gente vê aqui tem a região da solda no material, então aqui em cima a gente vê a solda, a gente vê o defeito, que ele aparece aqui na margem da solda, e vê a microestrutura do que seria aqui a zona termicamente afetada.
E sempre que a gente faz a réplica, a gente também faz a dureza, e o material demonstrou dureza baixa. Então, assim, essa trinca não estava parecendo ser, por exemplo, uma trinca frio ou algum tipo de defeito numa condição onde o material estivesse com algum tipo de fragilização e que pudesse propagar um defeito. Essa réplica mostrou que o material ele estava numa condição de baixa dureza, não tinha nada de anormal ali que pudesse justificar a presença daquele defeito. E aí, bom, então o que a gente vai fazer? Tem alguns defeitos internos, alguns defeitos superficiais. Então o pessoal pegou uma das regiões que tinha a maior quantidade de defeitos detectados internos e de superfície e retiraram uma amostra. Aqui no canto inferior à esquerda, a gente vê a macrografia do material com a solda, né? Então a gente tem uma parte tubular e uma parte chapa. E a gente vê o seguinte, que essa solda aqui está muito bonita. Não tem nenhum tipo de reparo, ela está com cordões bem uniformes. Ela realmente ela demonstra que quem fez a solda tinha uma habilidade, tinha um conhecimento. Não existiu nenhum tipo de evidência que mostrasse que essa solda ela foi mal feita, nem nada nesse sentido. E aí, o que foi visto, né? Então, a margenzinha da solda aqui, que nessa figura aqui embaixo a gente leva aqui para cima e a gente vê uma macrografia também, aonde eu tenho a região de solda e eu olho essa indicação de partícula magnética exatamente na margem da solda. Se a gente levar agora aqui para a direita em microscopia óptica, a gente vai ver uma parte do metal de solda e uma parte da zona termicamente afetada. E a gente vê que ela realmente, esse defeito na margem da solda está sendo observado bem aqui embaixo. A gente vê que esse é um defeito muito superficial, a gente vê uma estrutura fortemente amassada, você vê ela aqui tudo meio escurecido, mas você vê que a trinca mesmo não é uma trinca que penetra no material, ela é uma trinca paralela à superfície. Isso, obviamente, ela é detectada na partícula magnética, mas o que a gente está percebendo por essa análise em microscopia óptica é que o material sofreu um amassamento. E esse amassamento aconteceu justamente porque alguém quis adoçar aquela margem da solda por esmerilhamento, causou esse amassamento. Muitas vezes você até causa algumas microtêmperas ali, né? Então o material acaba ficando endurecido, mas se você observar, é numa camada superficial e que ela praticamente está destacada do material. Então, além disso, isso aí foram as indicações por partícula magnética na superfície. E aquelas indicações que o pessoal estava vendo, essas indicações por ultrassom. A gente viu também que, como a gente pode ver nessa figura do meio, esse pontinho aí no meio é uma falta de fusão entre passes. E essa falta de fusão ela foi observada nessa amostra que tinha uma maior quantidade de defeitos, ela foi vista intermitente e alguns pontinhos também de falta de fusão com metal de base. Então essas indicações internas elas são falta de fusão com metal de base e entre passes, alinhadinhas, mas de pequenas dimensões, e elas estão localizadas onde a estrutura adjacente é muito dúctil, né? Então, o pessoal fez todo um cálculo de elementos finitos e mostrou que os níveis de tensão nessas regiões eram muito baixos e não existe nenhuma possibilidade de propagação instável. E esses defeitinhos superficiais, que são só uns amassamentos, porque justamente tentaram suavizar o perfil, e estão localizados em regiões muito dúteis, eles também não têm nenhum tipo de impacto em causar algum tipo de propagação instável. Então aí você vê, o que o pessoal fez? As indicações internas, tensões baixíssimas, defeitos pequenos, defeitos em regiões onde todas as adjacências são dúteis, deixa lá. E a margem da solda? Na margem da solda, justamente porque a gente fez uma amostragem e viu o que tipicamente a gente estava enxergando era aquilo ali, uma esmerilhadinha leve já sai. Então, e quando você faz uma pequena adoçada, você não tem nenhum tipo de
essa pequena remoção de material, ela não causa nenhum tipo de aumento de tensão. Muito pelo contrário, o fato de você fazer uma condição bem adoçada faz com que as suas tensões locais baixem, né? Então, a medida aqui foi adoça todas as regiões onde você teve essa indicação por partícula magnética até que ela seja removida e deixa do jeito que está, né? E realmente eram coisas muito superficiais, né? E os defeitos internos, deixa eles quietos lá, né, não estariam fazendo não teria nenhum tipo de contribuição para ter um tipo de propagação instável, tá? E aí a gente vê, né, que foi feita então uma análise fitness for service para uma condição onde o componente sequer tinha entrado ainda em operação e foi feito um fitness for service para uma condição onde o material tinha operado durante 5 anos e ele teve aí uma detecção de pequenos defeitos que tranquilamente poderiam ficar ali e ficaram, né, para o resto da vida ali. Então, dois tipos de análise que você faz de engenharia que te mostram, nesses dois casos foram feitas análises de adequação ao uso. Mas você precisa saber que você também pode fazer análises de engenharia observando se você está com o componente numa condição segura para operar. E alguns clientes hoje já até pedem essa análise crítica de engenharia, justamente para você saber qual é o tamanho de defeito que você tem que começar a se preocupar. Por quê? Porque todo componente, numa determinada condição de tensão, para uma determinada tenacidade do material, ele tem um tamanho crítico de defeito. Então, se você sabe qual é esse tamanho crítico de defeito, e esse tamanho crítico é um tamanho muito grande que seria facilmente detectável por qualquer inspeção, muitas vezes até por uma inspeção visual, isso já te deixa mais seguro de operar, né? E aí a gente vem para o seguinte: o problema de falhas mecânicas estaria totalmente sob controle se os defeitos, que são os concentradores de tensão, eles não propagassem com o tempo. Por quê? Porque quando eles propagam, eles aumentam os fatores intensificadores de tensão e o material vai mudando de comportamento ao longo do tempo.